E aí, pessoal, beleza? Então, nessa videoaula a gente vai estar inserindo algumas informações no nosso banco de dados. Informações que geralmente não se alteram. Então, por exemplo, as cidades, só vai existir uma nova cidade se for criada por lei. Um estado também só se houver uma modificação muito grande. Por padrão, geralmente já são os que existem, certo? Então, a gente vai pegar essa relação dos estados e das cidades que existem e vai jogar no banco de dados, de forma que você não precisa ficar cadastrando um por um. Bom, primeiro a gente vai começar com a profissão. Então, as profissões no Brasil, elas são, como se fala, gerenciadas pelo Ministério do Trabalho. Então, ele tem uma classificação de todas as ocupações, de todas as profissões brasileiras. Essa classificação é chamada de CBO, então, Classificação Brasileira de Ocupações. Então, vamos colocar aí, vou colocar emprego aqui. Lá, CBO 2.44, então lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Vou clicar nele. Então aqui a gente está lá em Classificação Brasileira de Ocupações. Vou clicar em Saiba Mais. Não tem, vai ter mais algumas informações só, mas o que a gente quer está em Downloads. Vou clicar em Downloads. Aqui eu vou ter a estrutura e vou ter a listagem. Bom, o que a gente vai precisar é a estrutura, beleza? Então vou clicar aqui em estrutura e vai pedir para digitar um CAPTCHA aqui. Bom, digitei errado, vou de novo, 9ZGT. Ele vai fazer o download aqui para mim dessa estrutura da CBO. Um arquivo pequeno, um arquivo de texto. Beleza, fez o download, vou clicar aqui em abrir a pasta. Vou criar uma nova pasta para armazenar esse arquivo. CBO, Ctrl V, botão direito, extrair aqui. Bom, então aqui ó, vai ter todos os arquivos relacionados às ocupações brasileiras. Se eu vim aqui nesse arquivo em ocupação, der 2 cliques, eu vou ter todas as ocupações que existem no Brasil, certo? Vamos lá, por exemplo, oficial general da Marinha, do Exército, deputado, senador, vereador e assim por diante. A gente vai pegar esses dados aqui e colocar eles no nosso banco de dados. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar e abrir esse arquivo no Excel. Então, vou lá, abrir o Excel. No Excel, vou em dados, vou importar de texto, então dados, obter dados externos de texto, vou lá em downloads, CBO, ocupação, importar. Vai abrir a caixinha aqui para importação e aqui ele vai perguntar para mim como que vai ser a minha importação. No caso, os meus textos eles não estão separados por uma vírgula, que é geralmente o padrão CSV. Então, vou colocar a largura fixa. Então, vou definir que isso daqui é uma coluna do banco de dados e essa aqui é outra coluna. Então, código é uma coluna, atributo, título é outra coluna. Largura fixa, clico em avançar. Aí ele vai dizer para mim onde que estão suas colunas. Tem uma setinha aqui, então você pode arrastar e definir aonde que vai ser as colunas. Então, uma coluna aqui, outra aqui. Clique em avançar novamente, colocar geral e agora eu clico em concluir. Vou importar nessa primeira célula, dou um OK. Beleza, então importou todos os dados aí, ó. Então o código da profissão ficou nessa coluna e o título das profissões ficou nessa coluna. Vou remover essas duas linhas, que são informações inúteis para mim. Com o botão direito, eu seleciono elas, vou aqui em excluir linhas da planilha, então excluir. E lá no Age, eu vou vir aqui, ó, profissão. Então a tabela profissão minha tem 3 colunas. Tem o ID da profissão,
tem o código da profissão e tem o nome. Então, eu vou deixar minha planilha do Excel igual a isso daqui. Então, tem o código, tem o nome e eu preciso inserir uma nova coluna que vai ser o ID da profissão. Inserir coluna. Então, essa coluna vai ser o ID. A primeira profissão vai ser o ID1, a segunda ID2, a terceira ID3 e assim por diante. Seleciono os IDs aqui, clico no pontinho preto e arrasto para baixo. Então, vou numerar todas as profissões. São 2.579 profissões. Beleza. Então, todas as profissões. O ID da profissão, o código e o nome da profissão. Vou salvar isso daqui como um arquivo CVS agora. Então, lá, arquivo, salvar como. Vou salvar na área de trabalho, só que em vez agora de pasta de trabalho, eu vou selecionar este arquivo aqui, ó, separado por vírgulas. Então, CSV. Como separei de vala. Vou chamar aqui de profissões, profissão. Vou clicar em salvar. Vai falar aqui em várias planilhas. Esse tipo de arquivo também não suporta ter várias planilhas, então ele suporta só uma planilha. E ele está falando que ele vai salvar a planilha que está selecionada, no caso a planilha 1. Vou dar um OK, beleza, e vou dar um sim de novo, ótimo. Ele vai ter criado aqui para mim um arquivo chamado profissão. Beleza? Se eu vim aqui e abrir um bloco de notas, por exemplo, a gente vai ver que tem um ponto e vírgula separando as colunas. Então, esse é o valor do ID, esse é o valor do código da profissão e esse daqui é o título da profissão. Beleza? Joia. E agora, para jogar isso no banco de dados, então, vou lá em ferramentas, importar arquivo CSV, vou selecionar o arquivo profissão na área de trabalho, clico em abrir, deixa eu aumentar aqui um pouco, que dá para ver melhor. Aí está falando, ignorar então, a primeira linha, não vou ignorar a primeira linha, eu quero todas as linhas. Então, eu vou colocar isso aqui. Vou deixar replace, então se ele não vai inserir duplicatas. Os campos meus estão terminados por ponto e vírgula, então a gente vê lá que tem uma coluna, ponto e vírgula tem outra coluna. As linhas estão terminadas, então uma linha embaixo da outra, barra N, quebra a linha. Banco de dados, DB pessoa, tabela profissão. Qual que é a ordem dos campos? O ID, o código e o nome. Perfeito, só isso. E qual que é o tipo de codificação que eu estou utilizando? Bom, esse tipo de codificação aqui é um pouco complicado. Vamos testar primeiro com esse daqui, depois a gente dá uma olhada. Então, importar. Beleza. Importou. Vou clicar aqui em outra tabela, depois em profissão de novo para ver. Então, lá, todas as profissões minhas foram inseridas no banco de dados. Aqui está limitando em 1000, mas é porque o select também limita em 1000, mas tem mais profissões cadastradas. Beleza? Então, profissões cadastradas. Vamos para estados e cidades. Vou fechar essa planilha aqui, que eu não vou precisar mais. E agora, vamos procurar no Google, que já tem pronto isso daí. Então, SQL de estados e municípios. Então, cidades, estados e cidades brasileiras. Lá, tabela de estados e cidades do Brasil em MySQL. Vou clicar nesse link aqui. Estou mostrando qual que é o tipo de relacionamento. Então tem o estado, tem a cidade. E lá, baixar arquivo SQL com todos os estados e cidades. Vamos lá. Baixei, vou extrair na pasta. Botão direito, extrair aqui. Vamos lá.
Então tem dois arquivos aqui, ó. Os dois são do tipo SQL. Vamos dar uma olhada. Então vou clicar lá com o botão direito, abrir com bloco de notas. O primeiro arquivo, então tem os estados aqui, ó. Então F estado, nome do estado. E o segundo arquivo, dá uma olhada aqui. Tá. Os dois são a mesma coisa, só o tipo que muda. Um é TF8, o outro é índice. Vou abrir esse TF8 que é melhor de trabalhar. Então, abrir com bloco de notas. O problema é que aqui tá, pelo menos no meu editor de texto, não tá legal. Se eu tivesse instalado o Notepad mesmo, seria mais fácil. Mas vamos lá. Então, vou abrir esse daqui, o ANSI mesmo, sem problema. Você pode escolher qualquer um deles. E vou selecionar o Insert aqui, ó. Então, Insert, Ctrl C, vou vir aqui, seleciono Consulta, Ctrl V. Ele está falando que vai inserir na tabela Estados, em quais campos? No nosso caso, a tabela Estados, ela só tem dois campos, o ID do estado e o nome. Aqui eu tenho a sigla, o nome, e aqui eu tenho o código, o ID e o nome. Então, só para ficar igual, eu vou pegar a tabela estado e vou criar mais um atributo aqui, ó. Então, lá no ID do estado, nome, adicionar, vou colocar o F do tipo varchar de 2, certo? E vou mover ela para cima do nome, só do nome. Então ficou ID do estado, F nome. Salvei. Se eu vir aqui agora, a tabela tem ID do estado, F nome. Bom, aqui o que eu vou fazer agora? Então, em vez de ser insert est ou F, eu vou colocar o F e nome. E vou mandar inserir. Então, vou inserir o Acre, o AC e o Acre, depois as outras linhas assim por diante. Essa vem para cá, essa vem para cá. Botão direito, executei. E aí tem todos os estados cadastrados aqui. Para a cidade vai ser a mesma coisa. Então, vou apagar esse daqui e vou pegar lá no meu arquivo as cidades que estão cadastradas. Lá, insert cidade, ID do estado, cidade nome. Aqui tem que selecionar todas as cidades. Vou selecionar Shift Page Down, vai ser um pouco mais rápido, que são várias cidades. E aí, selecionei tudo, Ctrl C, vou lá de novo, tabela consulta, Ctrl V, e colei. Aqui, o que está acontecendo? Então, ele está inserindo a tabela cidades, esse ID da cidade, estado, ID é a chave estrangeira, e cidade nome é o nome da cidade. Então, vamos dar uma olhada na nossa tabela cidade, como que está. A tabela cidade tem o ID da cidade, tem o nome e o estado, ID do estado. Então, aqui eu tenho que mudar. Então, aqui vai ser estado, underline, ID, estado e o nome da cidade. Por que eu não preciso colocar o ID da cidade? Porque é autoincremento, então não tem problema. E aqui, como eu já peguei o código pronto da pessoa, já está associado, que esse é um do estado, a cidade de Acrelândia pertence ao Acre e assim por diante. Eu vou executar. Executei, eu cadastrei as minhas cidades, todas as cidades também estão cadastradas aqui agora, certo? Então, essas aqui pertencem ao Acre, essas aqui pertencem ao estado 2,
aqui é o Alagoas e assim por diante. Beleza. Posso executar o meu programa Java? Ainda não. Então, para me executar o Java, eu tenho que abrir o arquivo de persistência e falar que eu não quero excluir mais as tabelas, porque senão ele vai apagar tudo. Então, eu vou vir aqui colocar nenhum, salvo, e aí sim eu posso executar. Se eu deixar eliminar e criar, ele vai apagar todos os dados que a gente importou para o banco de dados. Então, executar arquivo. Lembrando que eu não tenho nenhuma pessoa cadastrada ainda. Exibiu pra gente. Então, se eu clicar em novo, aqui nas minhas profissões, já vou mostrar todas as profissões que existem. Em estados, todos os estados. E em cidades, todas as cidades. Beleza? Então, vou terminar essa aula por aqui e a gente volta depois na próxima. A gente vai ter que fazer algumas alterações nesse formulário aqui. Então, até mais.